Imagina comigo o mundo acabando de derrotar o nazismo e o fascismo. Festas, discursos sobre liberdade, democracia, só que ao mesmo tempo, mais da metade da humanidade ainda vivia em colônias. Tipo, liberdade para uns, corrente para os outros. Estranho, né? Aí nasce a ONU, com todo aquele papo bonito de paz e direitos humanos. Só que, se você fosse da África ou da Ásia, esse discurso vinha com asterisco em letras miúdas. Não se aplica a você. Enquanto Estados Unidos e União Soviética disputavam quem tinha a bomba maior, milhões de pessoas só queriam votar, governar e existir como nação. O básico, né? E é nesse cenário meio hipócrita que começa uma das maiores transformações do século XX, a descolonização. Mas ó, rapidão, mais de 80% de quem assiste o canal ainda não se inscreveu. Todo vídeo eu falo isso. Então faz o seguinte, se inscreve aí. Deixa aquele like, porque é isso que ajuda esse conteúdo a continuar existindo. E eu sei que parece bobeira, mas faz toda a diferença, de verdade. Bora nessa viagem pelo mundo pós-45? Porque a luta pela liberdade não acabou com a guerra. Na real, ela só estava começando. Depois de 1945, parecia que o mundo ia entrar numa nova era. A ONU foi criada para garantir a paz, cooperação e o tal do nunca mais. Em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio com palavras poderosas. Liberdade, igualdade, dignidade. Parecia lindo no papel. Mas aí vem a pergunta: lindo pra quem? Na prática, Estados Unidos e União Soviética se vendiam como os guardiões da liberdade. Só que liberdade com condições. Se o país estivesse do meu lado, tudo bem apoiar uma ditadura. Se estivesse do lado inimigo, virava alvo. O jogo era mais de interesse do que de princípios. E olha o paradoxo. Inglaterra e França, que tinham vencido a guerra contra o nazismo, estavam destruídos economicamente, endividados e dependiam da ajuda dos Estados Unidos pelo Plano Marshall. Mesmo assim, tentaram segurar com força o que restava de seus impérios coloniais. A França queria manter a Argélia e a Indochina. A Inglaterra, a joia da coroa, a Índia, além das colônias na África. A mensagem era meio assim: liberdade é ótimo, mas não para vocês. O historiador Eric Robensbaum resume bem em A Era dos Extremos. A promessa de democracia que surgiu, que emergiu depois da guerra, convivia lado a lado com a dura realidade do imperialismo. Era como se o Ocidente quisesse posar de herói da liberdade, enquanto mantinha milhões de pessoas sob o domínio colonial. E é justamente essa contradição que vai alimentar as lutas de libertação. Porque como é que você explica para um indiano, um argelino ou um vietnamita que a guerra foi para defender a democracia se eles mesmos não tinham direito nem de escolher seus governantes? Depois de 1945, as colônias começaram a olhar para o mundo e pensar: se a Europa lutou contra o nazismo em nome da liberdade, por que a gente não pode ter a nossa? Essa contradição foi o combustível das grandes ondas de descolonização que marcaram o século XX. Primeiro na Ásia, depois na Ásia e por fim no Caribe e Oceania. Vamos por partes. A Índia foi a primeira a mostrar que o colonialismo podia cair. Em 1947, depois de anos de mobilização, o domínio britânico acabou. Gandhi virou símbolo mundial com sua ideia de resistência não violenta. A desobediência civil. Marchava descalço, tecia sua própria roupa, coletava sal, gestos simples que desmontavam o poder de um império. Mas não foi só o pacifismo não, o processo também foi tenso. A Índia foi dividida em dois países, a Índia e o Paquistão, o que gerou deslocamentos massivos e violência étnica. Ou seja, a independência veio, mas não sem traumas. Logo depois, a Indonésia, sob Sukarno, conseguiu sua independência da Holanda, em 1949. Após uma guerra que envolveu guerrilha, negociações e pressão internacional. Foi um recado claro: a era do colonialismo estava com os dias contados. E no Vietnã, a história foi ainda mais explosiva. Ho Chi Minh, líder comunista e nacionalista, organizou a resistência contra a França. E em 1954, a vitória vietnamita na Batalha de Dien Bien Phu foi um choque mundial. Um exército colonial europeu derrotado por um povo colonizado. Isso mostrou que não era só questão de diplomacia. A luta armada também funcionava. Essas independências asiáticas foram faróis para o mundo. Mostraram que era possível enfrentar os impérios e vencer. Na África, a chama virou incêndio. O pioneiro foi Gana, em 1957, com Kwame Nkrumah.
Ele não queria apenas a independência do seu país. Falava num pan-africanismo, união dos povos africanos, uma voz coletiva contra a exploração. E aí veio 1960, o famoso Ano da África. Só nesse ano, 17 países proclamaram independência. Nigéria, Senegal, Mali, Somália, entre outros. O mapa do continente começou a mudar num ritmo alucinante. Era como ver fogos de artifício explodindo um atrás do outro. No mesmo ano, o Congo belga conquistou a independência. Patrice Lumumba, um jovem líder carismático, se tornou o primeiro-ministro. Mas sua visão de um Congo livre e unido bateu de frente com os interesses das potências. O resultado, em menos de um ano, ele foi derrubado e assassinado em um golpe apoiado pelo Ocidente. Um símbolo brutal de como as grandes potências não iam largar o osso facilmente. Mas nem todos os casos foram rápidos. Em alguns lugares, a luta foi longa e sangrenta. A Argélia enfrentou uma guerra devastadora com a França, de 1954 a 1961. Guerrilhas, atentados, massacres. Foi uma das guerras coloniais mais violentas do século XX, deixando centenas de milhares de mortos. Mesmo assim, a Argélia conquistou sua liberdade. E no sul da África, as colônias portuguesas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, só se libertaram em 1975, depois de guerras de guerrilha contra um Portugal que insistia em manter o seu império. Movimentos como o MPLA e o Frelimo enfrentaram décadas de luta até vencer. Ou seja, a África mostrou ao mundo que não existia uma única forma de libertação. Tinha luta pacífica, tinha diplomacia, mas também tinha guerra armada. Cada povo encontrou seu caminho. E aí teve a terceira onda, a partir dos anos 60 e 70, no Caribe e na Oceania. Jamaica, Trinidad e Tobago, Barbados, Fiji, Papua Nova Guiné, povos que também começaram a escrever sua própria história, saindo da sombra de impérios britânicos, franceses ou holandeses. Foi como um eco distante, mas igualmente poderoso, desse movimento global. Só que a independência política não resolveu tudo. Os novos países herdaram problemas pesados. Fronteiras desenhadas pelos colonizadores sem respeitar culturas, economias dependentes da exportação de matéria-prima, tensões étnicas e religiosas que muitas vezes foram alimentadas pelas próprias potências. É como se a casa fosse entregue com a chave, mas toda quebrada por dentro. O pensador Frantz Fanon, que viveu a Guerra da Argélia, escreveu em Os Condenados da Terra que a violência do colonialismo só podia ser destruída pela violência da libertação. Fanon sabia que não bastava esperar boa vontade. A independência precisava ser conquistada. E assim, entre marchas pacíficas, guerras sangrentas e muita coragem, o colonialismo foi sendo desmontado. Mas a pergunta que ficava era: esses países realmente seriam livres? Ou cairiam em novas formas de dependência? E olha só, depois de tanta luta, esses povos finalmente conquistaram a independência. Mas não sem pagar um preço alto, cheio de desafios. E aqui entra um detalhe curioso. Sabe o que esses países recém-independentes tinham em comum com esse canal aqui? Todos eles estavam tentando se firmar, conquistar espaço, provar que tinham voz, assim como esse canal. Então já sabe, né? Dá aquele like, se inscreve, porque cada curtida é tipo o reconhecimento internacional que esses países estavam buscando na ONU. Ajuda demais, de verdade. Agora sim, bora seguir, porque esses países recém-independentes não queriam só bandeira tremulando, eles queriam também mostrar que tinham lugar no mundo. Independência conquistada, beleza. Mas e agora? Esses países novos olhavam para os dois gigantes da Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, e pensavam: a gente não saiu de um império para cair em outro, né? E aí surge uma ideia poderosa, o chamado Terceiro Mundo. Não no sentido pejorativo, mas como um movimento. Países que não queriam ser puxados nem por Washington nem por Moscou. Eles queriam traçar o próprio caminho. O grande marco disso foi em 1955 na Indonésia, a Conferência de Bandung. Imagine a cena, 29 países da Ásia e da África, muitos recém-independentes, se reunindo pela primeira vez sem a presença das antigas potências coloniais. Era a estreia desses povos no palco mundial. Nomes como Nehru, da Índia, Gamal Abdel Nasser, do Egito, Sukarno, da Indonésia, gente que depois ia formar o movimento dos não alinhados. O recado era claro: não somos extensão de ninguém. Queremos cooperação, paz e desenvolvimento entre nós. Esse encontro foi histórico porque colocou no mapa político mundial uma nova força, o Sul Global. Edward Said, em Cultura e Imperialismo, lembra que foi justamente nesse período que as vozes pós-coloniais começaram a ser ouvidas. Era um choque. Povos que antes eram tratados como figurantes da história, agora estavam exigindo o papel principal. Só que, claro, não era simples.
Esses países tinham enormes desafios: desigualdade, pobreza, economias frágeis e ainda precisavam lidar com as pressões da Guerra Fria. Mas Bandung mostrou que eles não estavam sozinhos. Era a primeira vez que o chamado Terceiro Mundo se apresentava como um ator político coletivo. Foi como dizer ao mundo: ei, não somos colônias, mas também não somos satélite. Somos outra coisa. Somos nós mesmos. Conquistar a independência foi vitória gigante, mas não foi um felizes para sempre. Na real, muitos países recém-libertos descobriram que ganhar a bandeira era só o primeiro capítulo da luta. Os Estados Unidos e a União Soviética não iam ficar de braços cruzados. Cada novo país era visto como um território a ser conquistado, não com exércitos coloniais, mas com influência, dinheiro e, quando necessário, guerra. O Vietnã é um exemplo clássico. Depois de expulsar os franceses, acabou virando palco da maior intervenção militar dos Estados Unidos numa guerra que durou 20 anos e deixou milhões de mortos. Na África, a Guerra Fria também pegou pesado. Em Angola, por exemplo, a luta pela independência se misturou com a disputa global. Tinha guerrilha apoiada pela União Soviética e Cuba, e do outro lado, facções com apoio dos Estados Unidos e da África do Sul do apartheid. Ou seja, a independência vinha, mas o país já nascia dentro de uma guerra. Outro problema foi interno. Muitos países recém-independentes acabaram mergulhando em ditaduras militares ou regimes autoritários. Às vezes porque os líderes usavam o discurso de unidade nacional para se perpetuar no poder. Outras vezes porque eram derrubados em golpes apoiados de fora. O caso de Patrice Lumumba, no Congo, é o mais trágico. Eleito democraticamente, foi assassinado em 1961 com a participação estrangeira. A mensagem era clara: se você não se alinhar direitinho, vai pagar caro. E tinha também as heranças pesadas do colonialismo. As fronteiras foram desenhadas na régua, sem levar em conta povos e culturas. O resultado, tensões étnicas e religiosas explodindo em conflitos internos. Além disso, as economias continuavam dependentes da exportação de matérias-primas. O que mudava era a bandeira no palácio, mas a estrutura continuava a mesma: desigualdade e dependência. O sistema mundo moderno explica isso bem. O capitalismo global funciona em lógica de centro e periferia. O centro, as potências, consomem e acumulam riquezas. A periferia, os ex-colonizados, exporta matéria-prima barata e importa produto caro. É um colonialismo, só que com outra roupa. A pergunta que fica no ar: no fim das contas, a independência é um passo essencial, mas não garantia estabilidade. Muitos países ganharam o direito de se autogovernar, mas logo descobriram que a liberdade vinha acompanhada de dívidas, crises e muita pressão externa. Era como receber a chave da casa e encontrar a sala cheia de filtrações e vizinhos mandando reformar. E assim, o sonho da independência logo se misturou com a dura realidade: novos conflitos, golpes, guerras civis e a eterna disputa de influência. A descolonização mudou o mapa do mundo. Dezenas de países nasceram, bandeiras novas tremularam, mas as marcas do colonialismo não sumiram. Pelo contrário, muita coisa que a gente vê hoje tem raiz lá atrás. Ruanda, em 1994, foi palco de um genocídio que matou quase 1 milhão de pessoas em 100 dias. E boa parte disso vinha das divisões étnicas criadas e incentivadas pelos colonizadores belgas. No Oriente Médio, a criação de Israel em 1948 e as fronteiras arbitrárias deixadas pela Grã-Bretanha continuam sendo motivo de guerras e tensões até hoje. Na África do Sahel, conflitos e golpes de Estado ainda pipocam em países que nunca conseguiram superar a dependência herdada do período colonial. Mas não é só tragédia. O Sul global se reinventou. Muitos desses países buscaram novas formas de cooperação, como o nosso BRICS, que hoje reúne Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. É como se fosse uma nova Bandung, só que com traje do século XXI. A ideia é a mesma: mostrar que o mundo não gira em torno do Ocidente. O filósofo cameronês Attila Mbumbe, em Crítica da Razão Negra, lembra que o colonialismo não acabou quando as bandeiras foram trocadas. Ele deixou marcas profundas que ainda moldam desigualdades e relações de poder no planeta. Em outras palavras, a luta pela independência não terminou, só mudou de forma. E aí fica a provocação. Quando você olha para as notícias de hoje, será que a gente realmente superou o colonialismo? Ou só vestiu ele com uma roupa mais moderna? E antes de encerrar essa viagem, deixa eu abrir o jogo. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse canal não entrega a história básica do livro, mas um mergulho de verdade. Então, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha. Isso faz toda a diferença para que esse conteúdo continue existindo. E se quiser apoiar ainda mais,
Tá aqui a nossa chave Pix na tela e também na descrição do vídeo. É um jeitinho de fortalecer a independência desse projeto. Agora eu quero te ouvir. Comenta aí, Bandung, se você chegou até o final, para eu saber que você tá nessa luta comigo. Porque a história, no fim das contas, é isso. Não é só lembrar do passado, é entender como ela ainda se faz sentir no presente.